Se você aí comprou aquela desejada TV 4K da Samsung lançada em 2022, mas não tá achando a imagem muito boa, fica comigo que eu vou te mostrar passo a passo em como melhorar e muito a imagem disso daí. Tenho que te lembrar que, se você procura um preço bom, é no grupo de promoções do Envoltotec que vai encontrar. Tô deixando o link de acesso na descrição do vídeo e no comentário fixado. Bom, para começar, esse modelo que eu vou utilizar aqui para fazer os testes e fazer a calibragem da imagem é o modelo QLED Q65B, lançado em 2022. Mas modelos como a Q60B e acredito que alguns modelos também da linha BU também sirvam, como o BU8000 e entre outros. Uma coisa aqui e outra ali pode mudar, mas para essas linhas, tanto o QLED quanto a linha BU, que é a linha lançada em 2022, acho que vai funcionar. Primeira coisa, você vai acessar aqui o menu da Samsung, a gente vai em configurações, todas as configurações, e caímos aqui em imagem. Esse ano nós temos 3 formatos, na verdade 4. Nós temos o dinâmico, que a TV ajusta de forma automática, aí a depender do conteúdo que está passando e do ambiente. Pode ser que seja interessante em alguns casos, mas no meu ponto de vista isso força demais, as cores ficam muito fora do real. O QLED já tem isso, principalmente na linha QLED, né? O QLED já tem essa característica de deixar as cores muito vívidas e o dinâmico ele reforça muito isso. Dependendo, fica legal, mas na grande maioria das vezes, não. Né? A gente tem o padrão, que é a que normalmente eu uso. A gente tem o de filme calibrada e o Filmmaker Mode. Essas duas para filme, sendo que depende muito do filme também. Normalmente, eu utilizo sempre a padrão com alguns ajustes. Quais são esses ajustes? Vamos lá. Então, a gente clica no botão para entrar nas configurações. Modo imagem padrão, beleza? A gente vem em configurações especializadas. Aqui tem muita coisa e eu vou passando de um por um para vocês. A questão do brilho, eu uso no 35. Por quê? 35 é um nível que me agrada bem em ambientes escuros e ambientes mais claros também. Isso vai depender da iluminação que você tá. Se você tá com uma sala muito iluminada, você vai ter que deixar no nível 100. Mas no ambiente que eu uso, o 35, ele vai muito bem. Então aqui é você fazer teste. O 35, entre 30 e 35, é um padrão que fica muito bom para vários ambientes. Agora, tá muito escuro e você tá achando que tá muito claro, reduz isso daqui. O ambiente tá muito claro e você não tá enxergando, aumenta, tá? No máximo aí de 50. Eu vou deixar aqui em 35 porque, como eu falei, é o ideal para mim. Nós temos aqui o contraste. Eu gosto de imagens com bastante contraste, principalmente se a gente pensar que a gente está utilizando aí uma TV 4K e a gente quer uma nitidez maior e a gente quer um contraste maior. Inclusive, esse é o motivo que eu estou usando esse vídeo para teste, porque tem bastante cores e a gente consegue enxergar uma boa diferença aí entre algumas imagens escuras e as cores. Eu normalmente uso no 45, abaixo disso ele perde muito a questão do contraste, as imagens não ficam com contraste ideal. No máximo, eu não gosto de usar tudo no máximo, eu acho que sempre fica estranho demais. Então aqui, embora eu goste de bastante contraste, eu deixo no 45, que a mim já agrada bastante. Nitidez. Aqui muitas pessoas falam que tem que usar entre 10 ou menos que 10. Bom, o meu ponto de vista mais uma vez, nós estamos usando uma TV que tem uma baita definição. Se eu abaixo isso daqui, a imagem fica um pouco borrada. Sinceramente não me agrada. Eu gosto de coisas mais nítidas, né? A gente enxergando bem os detalhes. É claro, se eu for rodar um conteúdo que não esteja em 4K, talvez seja interessante diminuir um pouco. Porque se você tem algo, por exemplo, em 720p e vai rodar com a nitidez muito alta, fica bem estranho. Quer ver? Coloca algo de uma programação aberta e faz o teste. Coloca aqui em 15 ou em 20. Você vai ver que vai ficar estranho. Então aí, programação aberta em um 9, entre 7 e 10 vai ficar legal. Agora, conteúdo 4K,
eu já vou quase no máximo, eu vou no 15. Sendo que o máximo é como eu falei, eu particularmente não gosto de utilizar nada no máximo que eu acho que força demais, não fica natural. Eu deixo no 15. Isso para conteúdo em 4K. A cor, esse modelo, como eu falei, ele utiliza a tecnologia QLED. Se eu deixo no máximo, as cores ficam muito saturadas. Não sei se vocês conseguem perceber pela câmera, mas o próprio vermelho ali da asa da arara, se eu aumento aqui no máximo, ele fica um tom muito uniforme. Eu não enxergo nem os detalhes da asa, das penas. Então eu deixo entre 30 e 35. Nesse caso, como tem bastante cor esse vídeo, eu gosto de deixar no 35. Por quê? É colorido, as cores ressaltam bem, mas eu não perco os detalhes, como agora nessa parte do pássaro verde. Se eu aumento muito aqui, eu perco os detalhes da pena. Então, entre 30 e 35, e nesse caso aqui 35 para realçar as cores, vai ficar ótimo. Aqui a matiz entre o verde e o vermelho. Esse vídeo também é legal porque ele tem bastante verde e vermelho. Então, se eu coloco aqui para menos, né, para o lado negativo, para a esquerda, ele vai ressaltar o verde. Se eu coloco aqui, é bem nítido que ele vai ressaltar o vermelho, né? Aqui não é a questão de uma imagem com cor mais quente. Isso daqui, essa parte de cor mais quente e mais fria, a gente ainda vai chegar. Isso daqui mesmo é para dar destaque no vermelho ou no verde. Eu deixo no meio a meio. Raramente eu faço algum tipo de alteração aqui. Vou passar para o próximo item agora. Nós temos aqui para aplicar em todas a configuração de imagem em todos os dispositivos que estão conectados, ou não. Aqui eu não vou mexer porque não tem nada conectado. Vou deixar assim porque aplica só aqui no caso. Então nós temos aqui também configurações de nitidez na imagem. Aqui tem um ponto interessante. Eu posso deixar isso desativado, que é o que normalmente eu uso, porque senão ele faz uma adaptação que pode... Sabe quando tem aquelas cenas rápidas, fica meio estranho? Isso daqui serve para isso, tá? Para corrigir isso. Então eu posso deixar no automático, que ele vai identificar de forma automática e fazer esse ajuste ou não, ou personalizado, né? Então aqui a gente tem a definição desse item, que é melhora a nitidez da imagem para otimizar imagens que se movem rapidamente. Nós temos aqui a redução de vibração, suaviza o processamento visual irregular ou em saltos, reduzindo a vibração na tela. Nós temos isso daqui, principalmente, é aquela função... Quer ver? Vou colocar para vocês aqui, ó. Tá desativado. Se eu ativar, olha como a imagem ela perde o brilho. Por quê? Justamente para dar uma suavizada nas imagens, nas questões, naquelas imagens que são muito rápidas e a TV às vezes não consegue acompanhar. Eu acho que fica bem estranho. Eu não costumo utilizar. No máximo, automático. Vale a tentativa. Viu que tá com um movimento um pouco estranho? Você desativa. Eu normalmente uso desativado. Aí é o inverso. Se eu achar que a imagem está muito rápida e a TV não está conseguindo acompanhar, tá uma sensação estranha, aí eu posso colocar no automático para sentir ou ativado. Mas normalmente desativado e para mim já fica ótimo. Redução de ruídos, né? Aqui ativado ou desativado não dá tanta diferença, mas lembrando que aqui, ó, tá no modo de imagem personalizado. Eu normalmente deixo também no desativado, porque aí ele zera tudo. Não vai entrar nenhuma dessas configurações aqui. Passando para o próximo, otimizador de contraste. Aqui depende do conteúdo. Exemplo, como aqui tem bastante cor e as asas têm muitos detalhes, se eu deixo desativado, ela dá uma escurecida na tela. Mais uma vez, não me agrada. Se eu deixo baixo, ok, já dá uma melhora. E se eu deixo alto, o contraste melhora muito mais. Fica muito legal nessa cena. Algumas cenas desse próprio vídeo, o que acontece? Eu acabo perdendo detalhe, porque o contraste força tanto, acho que vocês não vão conseguir perceber. Na asa, principalmente nas penas, aqui ele pode perder informação. Então eu uso no baixo nesse caso. Na maioria dos casos eu deixo no alto, tá? Mas nesse caso aqui, o ideal é o baixo.
mas eu vou deixar o alto aqui, porque é o que já estava, e a gente vai continuar. O importante é que vocês entendam as diferenças. Vamos próximo item, então. Aqui o modo filme, suaviza as transições de quadros de entrada de vídeo mais antigas. Essa função só fica disponível quando o sinal de entrada é TV, AV ou HDMI 1080i. Então, mais uma vez, para você estar assistindo uma TV aberta, ativar isso daqui pode ser interessante. Não é o caso desse vídeo aqui. Tonalidade da cor, vou deixar padrão, porque aí sim nós temos a questão da cor de tonalidade mais fria, ela vai puxar um pouco mais pro azul, sendo que TVs da Samsung que utilizam aí o tipo de painel VA, elas já tendem a puxar mais pro azul. Então se eu deixo isso daqui frio, piora. Quente, aí vai variar do gosto. Eu prefiro deixar no modo padrão também. Estabilidade de branco. Aqui eu não mexo. São muitos itens que vai variar muito de conteúdo e ambiente que você está assistindo. Normalmente eu não mexo aqui. A gama, que isso daqui vai mudar um pouco a questão do preto. Não sei se vocês percebem o fundo quando eu ativo ou desativo. Aqui fica um pouco mais claro, né? Ela mexe no brilho e aqui fica um pouco mais escuro. Eu gosto dessa daqui, 1886. E aqui a gente ainda consegue mexer um pouco mais, ó, mais claro e aqui fica mais escuro. Né? Isso daqui ele mexe de um brilho, mas de uma forma diferente do que se a gente fosse alterar somente o brilho. Esse tipo de imagem aqui, ó, se eu colocar aqui um -2, fica mais legal. Mas por padrão vem no 0. Então aqui para mim nesse vídeo ficou legal isso daqui, -2. Detalhe da sombra. Isso daqui é uma função bem interessante que é até recente nas TVs da Samsung. Principalmente para quem joga. O que acontece? Sabe aqueles momentos em que você tá numa parte que tem uma cena clara em determinado ponto, mas tem uma cena muito escura que você não consegue enxergar nada? Vamos supor, tem um inimigo ali, ou mesmo um filme. Vamos supor, tem um filme de terror que tem algo escondido na sombra, mas você não consegue enxergar de forma alguma. Isso não é porque o filme não mostra, e sim porque a TV ela não está conseguindo entender que tem algo ali. Quando a gente aumenta isso, aumenta-se o detalhe daquilo que está escondido na sombra. Mais uma vez, filme de terror, isso é bacana a gente aumentar. Jogos, Dark Souls, clássico. Se a gente tá naquelas partes mais escuras ainda, tem aquelas partes que a gente não enxerga nada, isso daqui vai ficar legal. E o importante, ele não acaba com a imagem como se, por exemplo, eu fosse mudar mexer somente com o brilho. Mexendo só com essa parte aqui, eu já tenho um ganho na parte escura sem piorar o resto da imagem. Aqui vocês percebem, é de uma forma bem suave. É que como aqui não tem muito preto, não fica muito nítido, mas em games isso daqui é bem perceptível, ou filmes de terror. A próxima parte aqui, configurações do espaço de cor, e outra parte que eu também não mexo, eu posso deixar nativo, personalizado ou automático. Eu deixo nativo. O automático, você percebe, ó, que ele dá as penas ficam um pouco mais laranjas, e aqui fica um pouco mais amarelas. Eu deixo no nativo, que eu acho que é melhor. O automático, às vezes, mais uma vez, as funções automáticas da Samsung, das TVs da Samsung, elas muitas vezes acabam deixando a imagem muito estranha. Então, eu prefiro deixar nativo, que aí o espaço de cor que o próprio vídeo já traz. Calibragem inteligente é um recurso que pode ser interessante também. Isso você precisa de um smartphone, que ele vai fazer todo o cálculo, né, do ambiente que tá, para poder calibrar a imagem. Eu testei, mas o resultado é como eu falei. Questões automáticas das TVs da Samsung, elas costumam não me agradar. Mas é interessante que você faça o teste aí para você. Vai que te agrada. Isso daqui é bem mais fácil. De forma automática, ele já vai calibrar tudo isso que a gente passou. E ali, por último, tem só a parte de restaurar imagem. Tá tudo estranho, ficou muito ruim. Restaura imagem, pronto. Já vai voltar pro modo que ela tava antes.